cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estou muito alegre de estar aqui mais uma vez, revendo os irmãos. É sempre uma alegria e sempre que recebo o convite me sinto muito feliz, de ser lembrado. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de números 13 ao 16. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, continua falando conosco, Pai, nesse lugar, ó Pai, através da minha vida, Senhor, como um canal, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, porque eu não sou nada, Senhor, mas Tu és tudo, Pai, para nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos Te ouvir, Senhor. Prepara nossos corações. É o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra a qual Jesus ele estava ali falando com os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, e essa palavra ela é para nós também. O versículo de número 13, ele vai começar chamando os discípulos de sal da terra. E o interessante é que, se nós olharmos as propriedades do sal que nós conhecemos, talvez vamos conhecer só a propriedade de dar sabor ao alimento. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver várias referências do sal também tendo outras propriedades, outras funções. Algumas dessas funções seria dar sabor aos alimentos que eu acabei de falar, a qual também Cristo usou aqui na sua frase, mas também adubar terra arável. O sal também era usado como um adubo. O sal também era usado para preservar alimentos do apodrecimento. Isso aí eu creio que alguns, eu não, mas alguns já fizeram muito isso, Colocou a carne ali no sal para preservar ela do apodrecimento. O interessante é que Jesus ele usa o sal aqui com um sentido. Logo depois que ele diz, vocês são o sal da terra, ele vai dizer, mas se o sal perder o seu sabor. Então ele fala do sabor do sal. Mas se nós olharmos as características do sal, nós também vamos ver, metaforicamente ou espiritualmente, sentidos para o sal. Nessas características que eu disse, o sal ele pode servir para adubar uma terra arável. E se nós somos sal, nós também podemos adubar terras. Em que sentido? Podemos preparar os corações de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos que na Bíblia a terra significa o coração, significa a vida. E a palavra significa a semente, Então nós também podemos adubar corações, também podemos preparar corações. Interessante é que também fala de preservar alimentos do apodrecimento. E se nós olharmos o que Jesus disse, ele disse, vocês são o sal da terra.
E nós sabemos que a terra, o mundo, ele passa por um processo de apodrecimento. Apodrecimento moral, espiritual, apodrecimento de valores. E nós temos os valores cristãos, os valores que de fato fazem a diferença nessa terra. Eu acredito que essa terra ainda não acabou, esse mundo ainda não acabou, porque a igreja do Senhor está aqui. Porque nós, discípulos de Deus, discípulos de Cristo, estamos aqui. Não por nós mesmos, mas por Ele. Então, meus irmãos, continuando, Cristo ele vai dizer, vocês são o sal da terra. É interessante que ele não disse, vocês podem ser, ou vocês devem ser, mas ele disse, vocês são. Ele, de fato, usou o verbo corretamente, porque quando nós falamos de ser, nós falamos de essência, nós falamos de identidade. E assim como o sal tem uma essência de temperar um alimento, tem uma essência de fazer uma diferença, nós também temos essa essência, nós também temos essa identidade. Nós temos essa identidade porque Deus nos escolheu para sermos assim. Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui para ser diferentes e para fazermos a diferença. Isso está na nossa essência. A palavra do Senhor vai dizer em João, no capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus escolheu cada um de nós para fazermos a diferença nesse mundo, para fazermos a vontade dele nesse mundo, para de fato mostrar a nossa identidade, a nossa essência, os nossos valores para esse mundo. Essa terra precisa de nós, as pessoas precisam de nós, as pessoas precisam de vocês que estão aqui, as pessoas precisam da palavra que está no coração de vocês, elas precisam dos louvores que saem da boca de vocês, elas precisam ver a diferença em nós. Amém, meus irmãos? Amém. E como nós podemos fazer a diferença? Imitando aquele que fez a diferença. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi totalmente diferente do que eles esperavam que ele fosse. Ele foi simplesmente humilde, obediente ao Pai. E nós temos que imitar Jesus em suas atitudes, imitar Jesus na forma com que ele falava, na forma com que ele lidava. Eu sei que isso não é tão simples, mas é exatamente a nossa missão, é exatamente aquilo que nós perseguimos quando nós seguimos a Cristo. Efésios capítulo de número 5, versículos 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Assim como Cristo andou em amor, nós temos que imitá-lo, nós também temos que andar em amor. Somente com o amor nós poderemos fazer a diferença nesse mundo. Vocês percebem como esse mundo, a cada dia, ele vem se deteriorando. A cada dia o amor vai se esfriando. Mas esse amor, ele não pode se esfriar na igreja, como foi falado aqui. Essa comunhão, ela não pode acabar entre nós. E nós precisamos mostrar esse amor. Nós precisamos urgentemente nos levantarmos, nos posicionarmos como cristãos, servos, imitadores, exemplos de Cristo, discípulos de Cristo. Ele espera isso de nós. Aleluia! Mas é interessante é que ele vai dizer: mas se o sal perder o seu sabor, em outras traduções diz: mas se o sal for insípido, com que há de salgar ou como restaurá-lo? É mais interessante que ele não diz assim, se o sal acabar,
ele disse o sal perder o sabor. E o que nós temos mais visto hoje são pessoas se convertendo a Cristo. Mas parece que o andar da carruagem, que era para ser melhor, piora. Isso está respondido aqui. Tem muito sal, né? Tem muitas pessoas se dizendo cristãs, evangélicas, mas não tem sabor. Não tem mais essência, não tem mais identidade. Muitos já perderam a sua identidade. Muitos já perderam as suas características. Então, quando ele diz se o sal for insípido, ele quer dizer quando o cristão se torna nulo. Quando o cristão se torna igual ao mundo. Quando começa a fazer as coisas que o mundo faz. E nós sabemos, irmãos, que sendo cristãos, o mundo, ele nos odeia. Então, quando o mundo começa a gostar de nós, é porque nós já estamos próximos demais dele. E aqui foi falado também das igrejas, da carta às sete igrejas. Se eu não me engano, Apocalipse 3:1, eu acho que é a igreja de Sardes, se eu não me engano, diz assim: tens nome de que vives e estás morto. E é isso que acontece. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas já estão mortos espiritualmente. Já perderam a sua identidade há muito tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. O nosso papel, irmãos, é não nos conformar com aquilo que nós estamos vendo. Porque quando nós começamos a nos conformar, daqui a pouco nós estamos pregando aquilo. Daqui a pouco nós estamos fazendo aquilo. Daqui a pouco aquilo que era para ser a nossa diferença, nós nos igualamos ao mundo. Mas ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme-se pela renovação do seu entendimento, que acontece pela palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Acompanhe comigo o versículo de número 14. Ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deixa eu beber um pouquinho dessa água aqui. Aleluia. E se nós falamos um pouco das propriedades do sal, por que não dizer das propriedades da luz? Mas todos sabem para que serve a luz. Ela serve para iluminar, tornar claro os ambientes escuros. É interessante, né, que quando a gente está lá na nossa casa aí, dá aquele blackout. E quando tudo estava claro, ficou tudo escuro, a gente fica meio sem saber onde estamos, mas como nós estamos na nossa casa, né, conhecemos e vamos tateando até procurar uma vela. E quando acendemos aquela vela, ela clareia uma certa distância de ambiente e nós conseguimos fazer as coisas. E nós conseguimos talvez observar alguma coisa. E se nós vamos lá no quarto, tem que levar a vela para o quarto. Vai indo com a vela. Irmãos, é interessante como Deus ele cria coisas maravilhosas e como ele nos ensina por essas coisas. Isso é muito interessante. Nós falamos de uma luz terrena, mas existe uma luz, irmãos, que se nós olharmos para ela, nós não vamos conseguir ficar de frente para ela. É a luz de Cristo, é a luz do próprio Deus. Ele é a própria luz que nos ilumina todos os dias. Ele é a luz verdadeira. Lá em João vai dizer, ali estava a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Ele nos ilumina todos os dias, meus irmãos. Aleluia. E ele diz aqui, vocês são a luz do mundo.
Ele diz isso porque, primeiro, essa luz teve que brilhar dentro de cada um de nós. Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Nós estávamos assentados em trevas. Nós estávamos assentados à sombra da morte, mas a luz brilhou na vida de cada um de nós e por isso estamos aqui. Aleluia. Se não fosse essa luz, nós não estaríamos aqui, meus irmãos. E essa luz, quando ela brilhou em nós, ela mostrou todas as nossas fraquezas, mostrou todos os nossos pecados, justamente para que Deus pudesse limpar. Muitos não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Mas é necessário para que haja uma limpeza, é necessário para que nós possamos ver, assim como eu usei aqui o exemplo da vela, quando nós levamos e conseguimos enxergar, essa luz ela também nos faz enxergar espiritualmente, ela nos faz poder caminhar com Cristo. Aleluia. Então ele disse, vocês são a luz do mundo. É interessante porque enquanto Jesus esteve aqui, ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então nós, que somos discípulos, herdamos isso. Nós precisamos, assim como o sal, precisamos temperar o mundo. Nós também precisamos iluminar esse mundo, iluminar as pessoas. Seja uma luz no caminho de alguém, seja uma luz na vida de alguém, seja uma luz na trajetória de alguém. É um desafio para nós, é um chamado para nós, iluminar. E ele diz aqui, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, é impossível. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Mas é interessante, meus irmãos, que assim como o sal ele pode perder o seu sabor, a luz ela também pode parar de iluminar, quando ela começa a se apagar. E o que nós podemos fazer, irmãos, para que a luz de Cristo, a luz que raiou em nós nunca se apague, a chama de Cristo nunca se apague em nossos corações? Ame ao Senhor e obedeça a sua palavra. Ame ao Senhor e obedeça a sua palavra. João capítulo de número 14, versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Quer ver a sua luz nunca se apagar? É a luz morar dentro de você. Ela nunca vai se apagar. Aleluia. Mas para isso é necessário amar a Deus, e é tão bom amar a Deus. Mas aquele que diz que ama e não obedece a sua palavra, na verdade não ama. E muitos dizem que amam, mas não caminham na palavra. Mas ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aleluia. Segundo detalhe, para que essa luz nunca se apague, ande na luz. O que seria andar na luz? É permanecer, meus irmãos. Permanecer nessa luz, caminhar por essa luz, fazer a vontade de Deus enquanto nós tivermos fôlego de vida, orarmos, buscarmos a presença do Senhor, meditarmos na sua palavra. Isso é caminhar na luz. É interessante que nos faz lembrar da parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, aonde aquelas 5 virgens nécias, loucas, não levavam ali o azeite de reserva consigo. E naquele momento do atraso do noivo, aquelas lâmpadas começam a se apagar e elas ficam desesperadas à procura do azeite. E elas vão pedir aquelas 5 prudentes:
Mas as prudentes eram prudentes e falaram: olha, vai faltar para a gente, vai lá comprar para vocês. É interessante, meus irmãos, nós estamos nesse momento da história. O noivo está chegando, as lâmpadas estão conosco, mas será que elas estão acesas? E mais ainda, será que nós temos um azeite de reserva? É interessante, meus irmãos, que esse azeite simboliza o Espírito Santo. Esse azeite simboliza a presença de Deus na nossa vida. Para que a nossa luz nunca se apague, é necessário que o Espírito Santo esteja sempre presente nas nossas vidas. É necessário buscar cada vez mais o Espírito Santo. E eu tenho certeza que as nossas lâmpadas não vão se apagar. E nós vamos iluminar corações a cada dia. E por que essa preocupação, irmãos? Porque na verdade nós somos bombardeados todos os dias. Na verdade nós lutamos todos os dias. O inimigo tenta todos os dias fazer com que você não faça diferença, fazer com que a sua lâmpada se apague, fazer com que a luz que você tem dentro de você se apague. Ele tenta todos os dias nos tirar da presença de Deus. Por isso é necessário todos os dias buscar a sua presença, todos os dias estar aos seus pés de Cristo, para que as nossas lâmpadas nunca se apaguem, nós possamos, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. E no versículo de número 16, já estou finalizando, vai dizer: assim brilhe a luz de vocês. Eu gosto mais da tradução que diz: assim resplandeça, porque na verdade nós estamos resplandecendo a luz de Cristo. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. De tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós buscamos, é tudo do Senhor, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo dEle, não é de nós mesmos. Por isso, todas as nossas obras, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, o jeito que você anda, tem que glorificar o nome do Senhor. Amém. Assim como está dizendo essa palavra, então brilhe a sua luz diante dos homens. Brilhe a luz que Cristo te deu, a luz que está refletida em você, deixe que ela brilhe na vida de outras pessoas. Aleluia! E que isso glorifique o nome de Jesus. E que isso glorifique o nome de Deus Pai. Que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor pela tua vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós assim fizermos, vamos continuar fazendo a diferença nesse mundo. E não vamos ser como esse mundo. Quantos de nós têm ido para o mundo? Quantos de nós, até mesmo dentro das igrejas, tem se tornado como o mundo? A igreja parece em algum momento ter perdido a sua identidade, quando começa a compactuar com obras das trevas, mas a palavra do Senhor vai dizer que não há nenhuma relação, não há nenhum convívio entre luz e trevas. Aonde tem luz, a treva tem que ser dissipada. Aleluia! Por isso, irmãos, em nome de Jesus, sejamos sal e luz do mundo para a glória do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.